Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas sobre idioms. Se você não assistiu a primeira aula, já vou deixar aqui ou aqui para você assistir a primeira aula, tá? A ideia é a gente aprender a falar a mesma coisa de maneiras diferentes, tá? Isso é algo que a gente escuta bastante no dia a dia, beleza? E deixando um recadinho, se você ainda não tem uma metodologia de estudos, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer a minha metodologia de estudos, o meu curso de inglês, inglês com método também. No primeiro vídeo que eu gravei, essa série que estou gravando agora, eu explico melhor por dentro do curso que tem tudo lá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Na aula de hoje nós vamos ver mais 3 idioms. E o primeiro deles é o at first, que é a mesma coisa que a gente falar originally, né? A princípio, tá? Então vamos lá. A princípio. Então vamos com os nossos exemplos. At first, he at first he seems to find English very difficult, but later he made very good progress. Então, é, a princípio, ele achou, não, ele parecia, ele pareceu achar inglês muito difícil. Mas mais tarde ele fez um, um bom progresso. Tá? Então, at first é a princípio. At first. Então, vamos para mais um exemplo. At first, I thought it was John who was telephoning to me. Então, a princípio, eu achei que era o John me telefonando. Tá, então, at first é a princípio, bem tranquilo. At first, o princípio. Opa. A princípio, at first. Então, esse é o primeiro que a gente vai ver hoje. Então, todos que a gente vai ver hoje, você pode usar tranquilamente no seu dia a dia. Beleza? A ideia é a gente aprender. E se você quiser colocar aqui nos comentários também as suas frases, a gente vai treinando junto, beleza? E não esquece de deixar seu like também, que é muito importante. E vamos, se Deus quiser, chegar aí até o final do ano a 1.000 inscritos, né? Então compartilha com bastante gente para chegar o ensino de inglês para mais pessoas no país e, consequentemente, a gente fazer esse país ser cada vez mais bilíngue. Beleza? O próximo é o at last. At last, tá? At last, a gente pode... é um sinônimo de finally. Então, finalmente, tá bom? Então, at last. At last. We waited... Vamos pro exemplo aqui, né? We waited and waited and at last Jeff arrived. Nós esperamos e esperamos e finalmente Jeff chegou, tá? Então seria esse finalmente.
at last. Certo? Então, we waited and at last Jeff arrived. Tranquilo? Então, o próximo exemplo é has he finished that work at last? Então, ele terminou aquele trabalho. Ele finalmente, é porque aqui em português, finalmente terminou aquele trabalho. A gente tem que levar em consideração a construção da frase em português também, porque muitas das vezes algumas coisas que no inglês eles colocam no final, a gente coloca no começo ou no meio, tá? Então tem essa diferença também. Mas o importante é a gente entender o contexto aqui. Você poderia falar, I finally finished that work, tá? Você poderia falar também. Então, mas aqui a gente está trazendo algo diferente para você ter opções, certo? Você ter opções. E por fim, o nosso próximo exemplo é as usual. As usual. Como de costume, tá? Como sempre, também, tranquilo? Que aí aqui, esse como sempre, a gente pode usar também o as always, tá? Literalmente falando. As always, as usual. Então, a gente pode usar esses dois aí. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Então, exemplo 1. George is late for class again, as usual. Então, George está atrasado para a aula, como sempre, ou como de costume, tá? As usual. 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 George is late for class again as usual. Então vamos para o segundo exemplo. Jeff had coffee for breakfast as usual. Então, Jeff tomou café no café da manhã, como de costume, tá? Tranquilo? Se você não entendeu muito bem essa estrutura, volta, eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui. Tem uma aula que eu falo só sobre isso, de a gente usar o verbo to have. Por exemplo, I always have coffee for breakfast. Então, eu sempre tomo café, café preto, né? No café da manhã. Ou, por exemplo, I always have coffee and bread for breakfast. Então, eu sempre tomo café preto e pão, e como pão no café da manhã. A gente pode usar o verbo to have tanto no sentido de comer ou beber, tá? É uma estrutura também que a gente pode usar no inglês. Beleza? Então, esses foram os 3 exemplos, tá? Agora é só pegar, revisar e utilizar no seu dia a dia. Pode colocar aqui nos comentários que eu leio todos, tá bom? Compartilhe com seus amigos, curte o vídeo, não deixe de curtir seu vídeo. E olhe na descrição também, se você ainda não tem uma metodologia de estudos, para você começar os seus estudos em inglês. Tem alguma sugestão de conteúdo? Diz aqui também que a gente pode gravar aulas para solucionar algum dos seus problemas aí com inglês. A ideia é fazer o nosso país ser um país bilíngue e aprender e entender falar cada vez mais inglês, que a gente sabe que é muito importante. Beleza? Então é isso, um forte abraço, valeu, até mais, se cuidem.